Vamos trilhar aqui por umas regras básicas que a gente também vai voltando aí no decorrer do curso. Eu já disse para vocês que os pronomes retos funcionam via de regra como sujeito e os oblíquos, no geral, como complementos ou adjuntos. Dentro disso aí, vocês precisam saber que o lhe e o lhes, quando complementos, são sempre objetos indiretos. Eu digo quando complementos porque nós vamos ver agora em sequência que eles podem ser também adjuntos adnominais ou adjuntos adverbiais. Nós vamos ter que trabalhar isso mais à frente. O, a, os e as, quando complementos, são sempre objetos diretos. Então, isso tem que saber no fundo do coraçãozinho de vocês, sem pestanejar. Lhe e lhes, se complementos, sempre indiretos. É como se fosse sinônimo de a você. Quando eu digo obedeci-lhe, eu estou dizendo obedeci a você. Nessa construção, isso parece uma bobagem, mas isso vai interferir na regência lá na frente. Quando eles te perguntarem para avaliar uma frase no que diz respeito à regência, você vai ter que saber o uso do pronome. Existe muito exercício que fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta regência incorreta. Aí tá lá, informei-lhe do resultado. Isso seria um erro gramatical. Por quê? Porque o verbo informar, ele pede dois complementos. E quando um verbo pede dois complementos, um será sem preposição, objeto direto, e o outro será preposicionado, objeto indireto. Quando eu falo informei-lhe do resultado, eu usei dois objetos indiretos. O lhe, na regra ali, ele é objeto indireto, e o do resultado, a preposição de aí, antes de resultado. Dessa forma, sabendo que o lhe é sempre objeto indireto, eu deveria usar informei-o do resultado. Ou informei-lhe o resultado. Um dos dois vai ter de ser despreposicionado. O, a, os e as também podem ser sujeitos de verbos no infinitivo. E nós vamos trabalhar isso aí em sequência quando eu falar de verbos causativos e sensitivos. Quando eu digo mandei ele sair, isso não é norma culta, deveria ser mandei-o sair. Mas isso vamos aprender também mais à frente. Para a gente, então, saber usar os pronomes, para que vocês tenham uma maior clareza no emprego dos pronomes, nós temos de ter uma noção de sujeito e uma noção de complemento. Na verdade, isso é sintaxe, né? Isso, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, isso é conteúdo que nós vamos estudar na sintaxe mais à frente. Mas não adianta também eu apresentar os pronomes para vocês guardarem no bolso e pronto, achar que aprendeu. Na verdade, conhecer os pronomes de cor é fácil, o difícil é saber usá-los. Então, eu vou apresentar para vocês, nós vamos começar o emprego dos pronomes, para isso nós vamos ter uma noção de sujeito, uma noção de predicado, uma noção de complemento, mas vamos estudar isso melhor mais à frente. Durante muito tempo, quando a gente separava com muita clareza a morfologia da sintaxe, a gente pegava uma aula de pronome e falava, os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, ele, e pronto, continuava o conteúdo. Mas disso nada adianta e a gente não dá conta nem de fazer exercício se a gente não tiver uma noção do emprego deles dentro da frase. Então vamos começar aí com uma frase tranquilinha, uma frase bem tradicionalzinha. O filho da vizinha visitava seu pai. A primeira coisa que a gente acha numa frase seria o verbo. Já que essa aí, desde o início, no início do nosso curso, eu disse para vocês que a gente ia trabalhar com frases verbais, que é o verbo direcionaria a nossa análise. Nessa frase, o filho da vizinha visitava seu pai, essa frase comunica, ela informa, ela é uma frase, e a primeira coisa que nós vamos buscar é o verbo. O verbo é visitava. Depois de achar o verbo, nós vamos dividir a frase em dois grupos. Eu queria lembrar vocês de uma coisa. Normalmente, da parte verbal, o núcleo é o verbo. Esse verbo aí, ele indica uma ação realizada pelo filho. Ora, eu disse para vocês que verbo de ação, ele sempre será considerado um verbo significativo, um verbo importante, um verbo nuclear. Vamos pegar o núcleo do primeiro grupo. Vamos entender o filho da vizinha, o grupo não verbal. Eu disse para vocês que dentro de uma estrutura, se eu tiver dois substantivos, o núcleo será aquele despreposicionado. Filho é um substantivo, vizinho é um substantivo. Entre esses dois, filho não tem preposição. Ele vai ser o núcleo da estrutura. Ora, depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Nós não temos dificuldade nisso e nós já aprendemos que o é artigo que especifica o substantivo filho e da vizinha seria aí
uma expressão que especificaria filho. Na verdade, o núcleo é: o filho visitava seu pai. Agora eu queria entender uma coisinha aqui com vocês. Vocês já ouviram falar em sujeito e predicado, não é? Quando eu divido essa frase em dois grupos, o grupo verbal do grupo não verbal, eu, na verdade, estou dividindo essa frase em sujeito e predicado. Diz a gramática, e essa é a definição mais abrangente, que sujeito é o termo, é o grupo, é o sintagma, cujo núcleo, um elemento despreposicionado, flexiona o verbo. Traduzindo, sujeito é o termo não verbal, não é isso? Cujo núcleo, cujo elemento despreposicionado é responsável pela flexão do verbo. Sujeito é o termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Quem que é o sujeito aí? O filho da vizinha, já que o núcleo filho flexiona, é responsável pela flexão, pela concordância com o verbo. Fato é que se eu colocasse filhos, seria visitavam. Dessa forma, a gente tem aí a definição de sujeito. Na outra parte, a parte verbal seria o predicado. E nós já sabemos aqui que o núcleo desse predicado é o visitava, já que ele é um verbo de ação e, portanto, ele é a palavra mais importante. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Vamos dizer aí que seu pai está ligado a visitava. Agora, essa noção agora de complemento, que nós vamos começar aqui agora, vamos ver se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar assim, olha, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento para restringir sua significação. Como assim? Quando o verbo ele tiver uma acepção, um significado amplo, ele vai precisar de um elemento para restringir, para particularizar seu significado. Por exemplo, comprar. Eu posso comprar um lápis, uma caneta, uma régua, um presente, um carro, um avião. Vejam que a ação de comprar, ela se refere a diversas coisas a serem compradas, possíveis de serem compradas. Dessa forma, eu preciso de uma delas para restringir, para particularizar a ação de comprar. O que não acontece, por exemplo, com o verbo morrer. Maria morreu, pronto. Esse verbo morrer, ele já tem a sua significação pronta. A ação de morrer não necessita de algo para que a comunicação seja passada. Outra, por exemplo, preciso. Ora, eu posso precisar de um marido, de um namorado, de um colega, de um amigo, de um pai, de um avô, de dinheiro, de ajuda, posso precisar de diversas coisas. Esse verbo ele tem acepção ampla, ele tem significação ampla, então ele precisa de um elemento para restringir sua significação. Isso é o complemento verbal. Nós vamos aprender mais à frente que completar é algo necessário. Ora, quando um namorado vira para namorado e fala, meu amor, você me completa. É porque ela é importante, é porque ela é um pedaço dele. Sem ela, ele não existe. Essa seria, teoricamente, a definição. Dentro dessa frase, quando eu falo, o filho da vizinha visitava, ora, esse verbo, ele tem acepção ampla. Quem visita vai visitar alguém. A ação de visitar necessita de algo ou alguém a ser visitado para que ela seja entendida. Dessa forma, esse verbo precisa, necessita de um complemento. Seu pai aí, nessa construção, ele é o elemento que completa o sentido do verbo, que restringe, que particulariza a significação do verbo. Ele é o complemento verbal. Agora vamos parar por aí e vamos pegar o emprego do pronome. Lembra que os pronomes retos são aqueles que funcionam como sujeito? Se eu quiser substituir esse nome, filho, por um pronome, eu posso? Ora, está na definição de pronome que pronome substitui o nome. Se eu quiser substituir o filho da vizinha, filho, que é um nome por um pronome, é possível e ficaria como? Ele visitava seu pai. A gente pode perceber que o filho da vizinha, o termo, o sujeito foi substituído pelo pronome ele, que é um pronome reto. Nós acabamos de dizer que os pronomes retos funcionam, na regra geral, como sujeito, certo?